Hoje nós terminamos o culto, vamos para casa e não falamos mais. Nada. Se encontramos no domingo à noite, se encontramos na quarta-feira, não falamos do que Jesus tem feito em nossas vidas. Santidade em tempos de crise. Abra aí sua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia, 2 Coríntios, no capítulo 4. Vai abrindo aí, 2 Coríntios capítulo 4, mas eu me lembro de um verso que está, não precisa abrir lá, abra em 2 Coríntios capítulo 4, que está lá em Romanos, no capítulo 8, 28, quem lembra o que está escrito lá? Os irmãos lembram? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós conhecemos esse verso na essência. Nós vivemos o que está escrito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você sente que você foi chamado por Deus? Você ouviu nesta manhã um chamado do Espírito Santo para você vir à igreja? Ou você acordou e veio de livre e espontânea vontade? O que você escutou de Deus nesta manhã? O que você escutou de Deus nesta manhã fará toda a diferença na sua caminhada cristã. 2 Coríntios, no capítulo 4. Aqui diz assim no título: Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. No verso 1 diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. Paulo estava falando um pouquinho do seu ministério. Nós sabemos e nós conhecemos que Paulo foi então a Damasco. Todos nós conhecemos a história. E o Espírito de Profecia diz que Paulo passou por uma experiência maravilhosa com Jesus em Damasco. E depois disso, passou-se um tempo, Paulo foi batizado, essa história toda, mas Barnabé foi à procura de Paulo e levou Paulo para Antioquia. Paulo ficou durante 1 ano pregando na Antioquia. Mas o maior desejo de Paulo, sabe qual era? Conhecer os apóstolos, os discípulos que haviam tido uma experiência com Jesus. Era o maior desejo de Paulo. E Paulo então ele queria ir para Jerusalém de qualquer jeito. Principalmente, sabe quem ele queria conhecer? Pedro. Tem você sede de falar com pessoas ou conhecer pessoas que têm uma experiência com Jesus? Pessoas assim como a nossa irmã que já andou 87 anos andando aí com Jesus. Quanta história essa irmã tem para contar para a gente? Nós precisamos valorizar esse tipo de acontecimento na vida das pessoas, assim como da nossa irmã. Tinha um irmão, porque há 3 anos ele descansou no Senhor, um irmão chamado irmão Darcy. Conhecia há bastante tempo e eu sempre falava com ele, eu gostava muito de falar com o irmão Darcy. O irmão Darcy era motorista da Jurema. Você conheceu aquela empresa chamada Jurema? Mas um dia, o amor de Jesus, como nós cantamos, alcançou Darcy. E Darcy se tornou um cristão adventista. Irmãos, ser um cristão adventista é muito diferente de ser um
adventista somente. Mas o irmão Darcy se tornou um cristão. Ele orava, ele falava com Deus, ele tinha comunhão com Deus, mas de um jeito impressionante. E as últimas vezes que ele veio para São Paulo, eu sempre via ele. Ou ele vinha onde eu estava, ou eu ia onde ele estava. E ele foi morar numa cidadezinha, interior de Minas. E ele estava me falando, irmão Luiz. Ele falava assim, bem calmo, tinha uma paciência, ele estava bem idoso. Irmão Luiz, aonde eu moro, todas as pessoas, moro numa cidadezinha pequena, todas as pessoas que ouvem falar de mim, elas mandam na minha casa. Elas vão na minha casa e dizem, irmão Darcy, ora pelo meu filho que está com febre, ora não sei por quem, não sei por quem, não sei por quem. E eu vou um monte, perto de onde eu moro tem um monte, eu vou lá orar, falar com Deus. Ele falou assim, eu já ouvi muitas e muitas vezes, eu senti anjos voando perto de mim. E muitas pessoas tiveram os seus problemas resolvidos, não por mim, mas pelos méritos de Jesus. A palavra de Deus diz que muito pode a oração de um justo. Irmão Darcy teve muitas e muitas experiências com Deus. As pessoas olhavam para o irmão Darcy e viam nele uma inspiração, viam no irmão Darcy uma solução, viam no irmão Darcy como um embaixador de Cristo. Então o irmão Darcy orava, e aquela criança ou qualquer outro problema, não é que o irmão Darcy curava, não era um curandeiro, não era nada disso, ele era um servo de Deus. Assim como foi um dia ou semelhante, lembram que até a sombra dos apóstolos, quando as pessoas passavam pela sombra, elas eram curadas. Eu e você podemos ser assim. Vocês sabiam disso? Jesus disse assim, que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Então Paulo queria conhecer os discípulos de qualquer jeito. E ele foi então até Jerusalém. Mas em Jerusalém ele começou a ter muitos problemas. Por quê? Por causa da fé que ele defendia. Você tem tido algum problema? Você tem ficado em situações difíceis por causa da fé que você professa? Ou você não tem tido nenhuma dificuldade? Mas Paulo começou a ter tanto problema que ele teve que sair de Jerusalém dentro de um cesto e ser levado, tirado da cidade, porque ele estava sendo ameaçado de morte. Por isso que Paulo diz assim no verso 1: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Não podemos desfalecer na fé. Eu pergunto para você nesta manhã: o que tem afastado você de Jesus? O que tem afastado você de Jesus? Seria o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, verso 35? Volta lá um pouquinho, vamos lá em Romanos, para você entender. Romanos 8, 35. Depois a gente volta lá para 2 Coríntios, do capítulo 4. O que tem afastado você de Jesus? Encontraram? Amém? Separará do amor de Cristo? É uma pergunta.
Seria teu cônjuge? Seria o teu trabalho? O que seria? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Por que? Não precisa ser nenhuma pessoa, nenhuma situação. Pode ser por você mesmo. Um dos maiores adversários que nós temos não é Satanás, é o próprio eu. Quando nós somos convidados pelo amor de Jesus a renunciar em nossas vidas muitas e muitas coisas que nós resistimos. Seria a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. A palavra de Deus tem nos separado do amor de Jesus. Os princípios que a palavra de Deus nos ensinam. Vamos voltar lá para 2 Coríntios, capítulo 4. Não desfalecemos, verso 2, pelo contrário, o que precisamos fazer? Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, e nem adulterando a palavra de Deus. O que é andar com astúcia? Irmãos, eu não devo falar aqui das minhas expertises religiosas. Eu tenho que falar para vocês da minha experiência com Jesus. É a minha experiência com Jesus que fará toda a diferença. Nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Por que nós estamos tendo não problemas com a verdade? Que a verdade não é um problema. Nós estamos tendo problema com as coisas que nós colocamos no lugar da verdade. Como igreja nós estamos tendo problema. Não como instituição e nem como doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não, nada disso. E nem com a negação da Trindade. Nada disso. Nós estamos tendo problemas ou estamos ocultando a verdade em nossas vidas por muitas coisas que nós queremos que se pareçam com a verdade. Tem muitos usos e costumes que são ou que estão sendo introduzidos dentro da igreja que não condiz com a verdade, porque nós queremos fazer um paliativo ou queremos então adulterar a palavra de Deus, mas de um jeitinho que não desperte a nossa consciência. Existem princípios, ou todos os princípios de Deus não são e não serão nunca negociados. Louvado seja Deus. Vocês podem ter certeza de uma coisa: esse cenário novo que está vindo para a igreja não é obra de homem. Este cenário novo que está vindo para a igreja é obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que usou homens para que fizessem. Amém. Nós não usamos mais o hinário da igreja. Quem conhece o hinário Cantai ao Senhor? Vocês têm ele? Quem tem esse hinário? Tem? Guardado?
Cantai ao Senhor. Depois vem esse outro inário que nós temos. Cantai ao Senhor, ainda a gente cantava bastante. Não é verdade? Depois veio o outro inário. Agora vem um novo inário. Para motivar a igreja a começar a louvar a Deus através de hinos. E muitos hinos que muitas pessoas se converteram através destes hinos. Nós não usamos mais, agora estamos sendo motivados a usar novamente o inário, e louvado seja Deus por isso. Porque tem muitas músicas modernas que não condiz exatamente com os princípios que nós aprendemos. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, despertou a consciência do homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. No verso 13: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Não deveria haver em nós nenhuma dúvida mais. Nós só seremos salvos pelos méritos de Jesus. Mas existem muitas coisas que nós precisamos fazer. Se houve um tempo em que nós estávamos precisando de reforma e reavivamento, este tempo é agora. Nós estamos precisando muito disso. No verso 5: nos quais o Deus deste século, quem é o Deus deste século? Cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás é o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quando uma pessoa olha para você, ela tem visto Jesus na sua vida? Ou quando nós estamos longe da igreja, longe dos olhares dos irmãos, longe dos olhares da liderança da igreja, não tem nenhum ancião, meu pastor, ninguém está por perto, eu vivo a minha vida, como dizem por aí, adoidado. Não. Nós devemos continuar sendo embaixadores de Cristo em qualquer lugar. Porque se os homens não falam, como disse Jesus, as pedras vão falar. E um dia, no centro de São Paulo, teve uma pedra que falou com a nossa irmã. Se é que podemos chamar de pedra, mas não é uma pedra, é um instrumento que Deus usou para que falasse com ela. Há muitos anos atrás, uma irmã da igreja estava cansada da vida, revoltada com as coisas. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. Da igreja eu sou uma coisa, mas fora da igreja eu vou ser outra coisa, vou ser aquilo que eu quero ser. E um dia ela foi para o centro da cidade, isso não faz muito tempo, uns 12 anos atrás, muito amiga da minha família. Nós íamos na casa dela, sábado à tarde, família adventista. Depois o seu esposo acabou saindo dos caminhos do Senhor. Seus filhos saíram dos caminhos do Senhor. E ela ficou sozinha. Nós íamos na casa dela, ela ia na nossa casa e a gente sempre estava trocando experiências. Mesmo o esposo, fora da igreja, a gente ia lá, falava do amor de Jesus para ele. Mas um dia ela falou assim: chega, eu não quero mais saber, eu já estou cansado.
Quando eu estiver na igreja, eu vou me comportar de um jeito. Quando eu estiver fora da igreja, eu vou me comportar do jeito que eu quero me comportar. E um dia ela foi para o centro, usou qualquer roupa, para não falar outra coisa. Usou qualquer roupa e foi para o centro, se maquiou todinha, estava completamente irreconhecível. Mas não de Deus. Ela estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Ellen White diz assim: muitos anjos, ou os anjos, aparecem para nós em forma de homem. Vocês sabiam disso? Os anjos se manifestam para mim e para você em forma de homem. Apareceu um homem. Ela nunca havia visto aquele homem na sua vida. Aquele homem disse para ela, falou duas coisas só, mais nada. Chegou para ela e disse assim, ela estava irreconhecível como uma cristã, mas ele falou assim, falou assim, não falou boa tarde, falou bom dia, não falou nada. Você é de Jesus. Volta para os caminhos de Jesus. Não falou mais nada. Quando eu olhou assim, cadê o homem? Você é de Jesus. Você que está aqui nesta manhã. Deus conhece você. Deus vai encontrar você no meio de uma multidão. Você pode crer nisso. Pode crer. Por quê? Porque precisa resplandecer a luz do Evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus na sua vida. Nós sabemos que eu e você temos escolha. Podemos fazer as nossas escolhas. Antigamente nós cantávamos um hino no jantar. Qual que era o hino? Sou de Jesus. Lembram disso? Eu já fiz as minhas escolhas, sou de Jesus. Você é de Jesus. Deus tem, como diz na Bíblia, um propósito na sua vida. No verso 5: porque não nos pregamos a nós mesmos. Aquela irmãzinha, não adianta que eu pregar a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Você é um embaixador de Jesus aqui nesta terra. Testemunhos para a igreja, página 244. Deus tem uma igreja na terra que é um povo escolhido. Esta é a igreja de Deus na terra. No verso 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus mesmo resplandeceu no seu coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. No verso 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quais são os teus princípios? São esses princípios que você defende? Você entende que você é, ou você é apenas um vaso de cristal, de ouro, de prata? A Bíblia diz não, você é de barro, para guardar o tesouro que é o Espírito Santo dentro do nosso coração, porque a excelência é de quem? O verso diz, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Quais são os valores da fé que você aprendeu até hoje e que eu aprendi? Quais são os conteúdos? Às vezes nós falamos com alguns irmãos, o irmão fica um tempo sem ir para a igreja, nós perguntamos, mas irmão, qual é a razão? Você não vai mais à igreja, você não tem mais comunhão com os irmãos, você não tem mais comunhão com Deus, na igreja de Deus. Eu estou fraco na fé. Mas quais são os conteúdos que você aprendeu até hoje? O que ficou guardado no seu coração? Não duram mais do que um mês, que 2 meses, que uma semana? Quais são os conteúdos que eu tenho guardado no meu coração? Por que então a santidade em tempos de crise, ela é tão forte que eu não consigo manter na minha vida? Por quê? Não é nenhum segredo. Nós precisamos aprender a ter mais comunhão com Deus. A diferença é a nossa experiência com Jesus. E eu só vou ter experiência com Jesus se eu estudar a Bíblia, se eu estudar a lição da escola sabatina, se eu estudar o Espírito de Profecia. Pasmem, não chega a 3% da igreja de estudo do Espírito de Profecia. 3% da igreja não estuda mais o Espírito de Profecia. Uma vez até saiu, eu tenho muitas, eu guardo todas as minhas lições, elas são guardadas. Existia até uma campanha, doe a sua lição. Deus me perdoe, mas as minhas lições eu guardo tudo, desde o primeiro dia que eu entrei na igreja, todas. A minha esposa falou assim, não dá mais, porque eu gosto muito de livros, revistas da igreja adventista antigas. Eu tenho um livro muito antigo que foi lançado em 1936, quando a casa publicadora era em Santo André. Título do livro: Pescadores de Homens. Eu tenho um livro, eu nasci em 1966, eu tenho um livro de 1966, que é Quanto Tempo Nos Resta? Já se passaram 55 anos, quanto tempo nos resta? Os adventistas perguntavam para a volta de Jesus, já se passaram 55 anos? Mas nós não estudamos mais como deve ser estudado. Eu guardo essas lições, eu guardo revistas. Por quê? Porque vocês sabiam que muitas lições lá do passado, elas começaram a voltar em um formato um pouco diferente, de acordo com a nossa realidade, mas começam a voltar. E quando nós não estudamos a Bíblia, não estudamos a lição, não estudamos o Espírito de Profecia, nós não temos nenhuma condição de ter comunhão com Deus. Não tem. Como que você vai falar com Deus se você não estudar a Bíblia? Como que você vai falar com Deus se você não estuda a lição? Se você não tem motivação, você não tem tempo, eu não tenho tempo. Nós precisamos encontrar um meio de aprender todos os dias com Jesus, porque nós não sabemos o suficiente para ir para o céu. Muitas vezes nós clamamos, volta Jesus, o maior sonho que eu tenho, não aguento mais esse mundo, Jesus precisa voltar. Mas estou preparado? Se Jesus voltasse amanhã, eu, Luiz Carlos, estaria preparado? Certamente não.
Nós clamamos: Senhor, volta, não aguento mais esse mundo, sofrimento, mas estou preparado. Antigamente cantava muito o hino 334, sou forasteiro, mas por uma noite. Nós não somos deste mundo, irmãos. Nós somos forasteiros aqui por uma noite. Mas muitos de nós temos feito deste mundo a nossa morada, a nossa pátria. Aqui não é a nossa pátria. Não vamos nos apegar a essas coisas deste mundo. Nós estamos gostando das coisas deste mundo. Aqui não é o nosso lugar. Amém. A minha esposa, eu estava falando na classe, tem enfrentado muitas lutas porque ela não gosta de barulho, e agora deu para surgir bares para todos os lados, lá em Veleiros. Aí ela não consegue dormir à noite, sexta-feira à noite ela vai dormir na casa da mãe, sábado à noite vai dormir na casa da mãe. Sim, aí ela fala assim: mas eu tenho orado tanto a Deus, para Deus melhorar esse mundo. Eu falei: Deus não vai responder essa oração. Este mundo, essa terra, estou falando aqui, essa terra não é mais um objetivo nenhum de Deus. Sabe que a gente fala sobre isso? Que o maior objetivo de Jesus nessa terra é eu e você. Jesus não tem outra coisa para resgatar nesse mundo. Você acha que Deus ia melhorar essa terra para ficar confortável para mim e para você? Jamais, nunca. Deus não vai restaurar essa terra agora, depois, mais tarde. Deus quer restaurar o seu coração, a sua vida. Amém. Deus quer buscar você. Deus quer despertar você. Nós não podemos gostar das coisas deste mundo. Mas por que, irmão, não podemos? Porque nós não sabemos diferenciar as coisas, nós não aprendemos ainda. Quando nós gostamos de uma coisa, nós gostamos muito. E por que não gostar muito da palavra de Deus? Por que não gostar muito das promessas de Jesus? Último texto para a gente terminar: Profetas e Reis 366. Aquilo que Deus propôs realizar em favor do mundo por intermédio de Israel, a nação escolhida, Ele executará afinal por meio de sua igreja na terra hoje. Jamais esteve o Senhor sem verdadeiros representantes na terra, e que fazem do interesse de Deus o seu próprio interesse. O interesse de Deus é o teu interesse, o meu? Essas testemunhas do Senhor são contadas entre o Israel espiritual, e em relação a eles se cumprirão todas as promessas do concerto feitas por Jeová a seu antigo povo, por mim e por você. Que eu e você possamos sair daqui nesta manhã sabendo que nós não somos pessoas comuns, nós somos embaixadores de Cristo. Nada além disso. Nenhum título aqui neste mundo nos levará para o céu. Temos que cuidar da nossa vida, mas no Senhor. Que Deus seja honrado por você, através das suas atitudes, através das suas ações, não por você mesmo, mas pelo poder do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que faça resplandecer o teu rosto, e que você seja cada dia mais de Jesus. Esta é a minha oração nesta manhã. Amém. Amém.
A gente, na medida do possível, paulatinamente, nós vamos usar esse novo hinário, né? Hoje eu trouxe, o hino que nós vamos cantar é o Fortalece a Tua Igreja, né? Aqui no nosso hinário, esse que até agora estava em vigor, é o 506. A gente vai ter um pouquinho de dificuldade no começo, porque esse novo hinário que está chegando, os números são diferentes. Por exemplo, esse aqui, no novo hinário é 220. E eu trouxe gravado para nós já, assim, começarmos a nos adaptarmos com ele. Eu diga-se de passagem, a orquestração desse novo hinário é excelente, muito boa mesmo, né? Então hoje nós vamos ver aqui, nós vamos cantar esse hino 220, que é Fortalece a Tua Igreja. É possível que a imagem não seja muito boa, porque eu gravei em menor densidade, né, compactação. Ele veio para você gravar de 1080, vai diminuindo. Eu gravei em 720, então, mas não se incomode com a imagem, se incomode. Você presta atenção na letra e também na orquestração, que é o principal, tá bom? Vamos colocar de pé. Stay.
Pai querido, que através das ações do poder do Espírito Santo, que nós possamos, como filhos e filhas do Senhor, ter forças para nos preparar, para ser preparados, Senhor, para que um dia estejamos todos juntos nas nações celestiais. Que Cristo Jesus possa conduzir esta igreja, Senhor, até as nações celestiais. Que todos os dias o poder do Espírito Santo possa usar a cada pessoa que aqui entrar. Que ela possa, de uma maneira muito especial, assim como nós hoje, ser e ter a certeza que a nossa única alegria é a salvação em Cristo Jesus. Amém. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos a presença de cada irmão. Também agradecemos o irmão Luiz Carlos pela mensagem. Ele vai estar à porta para despedir cada um de nós. E amanhã teremos nosso culto evangelístico. O irmão falou bastante de espírito de profecia, né? Amanhã o tema da noite vai ser espírito de profecia. E se você tem alguma dúvida ou nunca ouviu falar sobre esse tema, amanhã o irmão Rubens vai falar sobre esse assunto. Que Deus os abençoe.